Olá, bem-vindos a mais uma edição do Safety Talk, o podcast da revista CIPA. Nesse episódio, nós vamos falar da investigação de acidentes do trabalho, um procedimento fundamental para entender os fatores que levaram a um determinado sinistro e evitar que ele volte a se repetir. Em vez de explicações simplistas, atribuídas exclusivamente a erros humanos, derivados de negligência ou de omissões, esse tipo de investigação deve ir a fundo, analisando o contexto de forma mais abrangente e os fatores organizacionais que contribuíram para a ocorrência. O nosso convidado para falar sobre esse assunto é o especialista Diógenes Calheiros Marinho, que é técnico de segurança do trabalho, pós-graduando na área e também professor de História. Quem conversou com ele foi a jornalista Sofia Jucon. Acompanhe o bate-papo. Poderia nos explicar por que as investigações de acidentes do trabalho não devem se limitar a uma visão imediata do erro humano? Os erros humanos em acidente de trabalho, eles são mais consequência do que a causa. As ações das pessoas são imediatamente ligadas a um nexo causal com o contexto que os envolve. O erro humano é uma coisa e o desvio é outra. Quando uma regra ela não faz sentido para mim, então eu tendo a não segui-la. Isso é o desvio. Mas quando o ser humano ele erra, e esse erro, ele leva ao acidente de trabalho, se faz necessário entender o porquê errou. Não basta descobrir quem errou, mas por que errou. Os erros humanos, eles têm uma história. Então, não entender esse contexto pode levar a outro trabalhador a cometer um outro erro, mas que tem essa gênese, que tem esse início nesse contexto. Você destaca que os fatores organizacionais são importantes na análise de acidente de trabalho. Explique melhor como isso funciona. Os acidentes, ele tem uma história, e essa história está diretamente relacionada ao contexto da organização. Às vezes, assim, a administração nem tem, naquele momento, noção de que o seu modelo organizacional pode vir levar a um acidente. Estudando os acidentes de trabalho, eles podem vir perceber que os mesmos erros estão acontecendo. As mesmas falhas administrativas, organizacionais estão acontecendo e que pode vir a levar a um erro. Muitas vezes, essas falhas são até a nível cultural. Muitos de nós vimos o que aconteceu no set de gravação do filme Rust, nos Estados Unidos. Você poderia comentar qual é o papel do erro humano no caso deste filme? Houve, sim, uma falha técnica. Mas será que essa falha técnica ela não tem uma história, ela não tem um contexto? Você poderia citar outros acidentes que aconteceram e devem ser analisados, além das falhas técnicas e humanas? Os estudiosos que se dedicam a essas análises organizacionais, né, com foco em acidentes, eles citam N exemplos, né? O do Titanic, agora vai fazer, acho 14 de abril agora, vai fazer 110 anos, né, do Titanic. Eu estou dando uma estudada bastante sobre esse assunto, eu estou lendo os relatórios, estou lendo as investigações, para saber se podemos ter algum aprendizado na área de segurança do trabalho. O da Challenge é um exemplo assim, bem característico, assim, bem fácil de entendimento, porque a própria organização, né, a própria investigação, ela chegou a essas conclusões. Então, assim, para se conseguir um orçamento para uma viagem espacial, ele conta muito com o apoio popular. Então, quando os homens começaram a ir para a Lua, nos projetos Apollo, etc., eles viraram celebridades. Mas depois começaram a se questionar, poxa, para que tanto dinheiro para ir para a Lua? Então, esses orçamentos começaram a cair. E aí a NASA pensou o seguinte, vamos criar outras celebridades. Ela pensando tanto em cumprir as suas agendas, por quê? Porque o objetivo da NASA é dizer o seguinte, a gente pode mandar qualquer pessoa e qualquer objeto na Lua. O ônibus espacial está disposto a isso. Ele era mais um caminhão espacial do que um ônibus espacial. Então, colocar satélites, tanto de empresas privadas de comunicação, como satélites militares, satélites de televisão, etc., a NASA estava disposta a vender esse serviço. E, para isso, tinha que colocar que podia mandar isso sempre.
Então, o cronograma era 2 voos por mês. Só que ela não conseguia cumprir isso. Os seus objetivos externos não batiam com o orçamento que ela tinha. Houve uma falha técnica. Já estava acontecendo há muito e muito tempo, e o clima organizacional, a cultura organizacional da NASA não permitiu perceber isso. Então, assim, imaginem o uso espacial com aquele foguete auxiliar. Aqueles foguetes são formados por anéis, né? E o que vedam eles são borrachas. E eles se recuperam, eles vão para o espaço e soltam, caem no mar, e eles recuperam e reformam, pronto para outra viagem. Então, eles começaram a perceber que entre um anel e outro havia uma folga do elástico. Há relatórios, há e-mails, há estudos, mas como sempre aconteceu e nunca houve explosão nenhuma, eles permitiram. E aquele negócio, quando a gente erra e o erro não tem nenhuma consequência, a gente tende a errar de novo. Aquele negócio, o trabalhador. Eu subo sem cinto, em altura. Nunca caí. Então, vou subir amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem, vai subindo. Multifatores acontecem que levam ao acidente. O relatório, ele colocou esses fatos, mas a NASA não aprendeu. Então, 17 anos depois, no dia 1º de fevereiro de 2003, o Columbia foi para uma outra missão do espaço e o contexto era outro, mas a cultura era a mesma. O Columbia foi para o espaço, mas quando o foguete subiu, uma parte daquele foguete auxiliar bateu na asa da Challenger. Esses ônibus espaciais, eles têm uma camada protetora para, na reentrada, ele não queimar, né, com o calor que acontece. Né? Então, rompeu um pedaço. Membros da segurança da NASA perceberam isso, e aí, assim, há toda uma confusão, né, de e-mails, de pedido para dar uma olhada, que as astronautas saíssem da nave e fossem olhar o acidente, danificou a estrutura da asa, né? Até se pensa solicitar que um satélite militar fosse lá para verificar, mas a alta gerência da NASA ela não permitiu. Ela disse, olha, é esperado que isso aconteça. Então, se aconteceu, nunca teve um problema, porque vai ter agora, né? Aí, infelizmente, quando o foguete, depois de 16 dias no espaço, estava voltando, ele se dissipou por completo. Foram acidentes diferentes, mas a causa das causas não é uma falha técnica e muito menos uma falha humana. Ou seja, não é que a gente chama de ato inseguro ou condição insegura. Foi o clima organizacional da NASA que permitiu a esses 2 acidentes. A segurança e saúde do trabalho, a experiência e a proficiência são fundamentais para evitar falhas técnicas? Então, a proficiência e a experiência, né, ela é fundamental para esse entendimento das causas do acidente de trabalho. Assim, os acidentes, ele tem história. Então, eles acontecem muitos dias, às vezes muitos anos lá atrás, e vai se acontecendo, até surgir todos os seus fatores se conjugarem e ter o sinistro. O que fazer para que acidentes não se repitam? É fundamental fazer as investigações do acidente de trabalho não colocando o foco naquilo que é humano. Acho que a grande pergunta que tem que fazer aquela pessoa que está fazendo uma investigação de acidente é: houve um acidente e houve aquela vítima ou aquele ator, né? Aquela pessoa que promoveu o acidente. Se fosse outra pessoa, aconteceria a mesma coisa? Se a sua resposta é sim, então não culpar o ser humano, não culpar o trabalhador pelo acidente. Então, pronto. Então, por que a gente não tomou essas atitudes prevencionistas? E aí a gente aprende com a história. Então, vamos ver outras investigações de acidente de trabalho que chegou a conclusões e vamos ver se não está se repetindo isso aqui. Essa questão do erro humano, Sofia, ela é muito interessante, porque as pessoas confundem isso. Dizem, não, a gente não vai culpar o trabalhador, mas vamos jogar para ele a responsabilidade. No final das contas, é culpado do mesmo jeito. Nós temos que entender por que foi que ele cometeu esse erro.
O que foi que aconteceu? É uma pressão por produção? Era um cronograma apertado? Ele estava muito bem, está com problemas particulares. Ele está com um problema com a sua família. Nós temos que sempre entender o trabalhador, mas sempre como uma vítima, não como um culpado, como aquele que errou, né? E para isso as investigações se faz necessário. O que faz uma análise de acidente de trabalho ser bem-sucedida? Procure identificar se os procedimentos de trabalho que vocês colocam para os seus trabalhadores, você escutou os trabalhadores, você entendeu o contexto que eles... A pergunta é, como é que eu posso tornar o seu trabalho melhor e mais seguro? Eu nem vou dizer melhor, mais fácil e mais seguro. Isso vai criando um clima organizacional na empresa e um clima de cultura de segurança do trabalho, onde o trabalhador se sinta à vontade para relatar alguma condição insegura. Um clima é esse, onde os trabalhadores eles comecem a conversar com os seus gestores sobre a realidade do trabalho. Porque o trabalho prescrito é uma coisa, mas o trabalho real é completamente diferente. É aí que o trabalhador comete o desvio, e que não é erro, porque não faz sentido para ele. Tornar o trabalho mais fácil também pode contribuir para que haja riscos e acidentes? Então, é por isso, e aí que se faz necessário o bom conhecimento e o bom trabalho do Sensbit, né? De entender a realidade do campo, para tornar o trabalho mais fácil, porém seguro, e, ao mesmo tempo, ter condições de criar essa política. Projetem aí um organograma, né? Nós temos a presidência, aí nós temos contabilidade, recursos humanos, engenharia, qualidade, e lá embaixo, o Sensbit. Então, esse organograma, ele tem que dar um fim, certo? O Sensbit ele tem que estar do lado, ele tem que estar na transversal entre a direção, onde ele possa propor mesmo medidas de segurança que vão ser aceitas pela direção máxima da empresa, e que ele tenha poder sobre a contabilidade, sobre a recursos humanos, sobre a qualidade, mas também que ele entenda a realidade do chão de fábrica. O trabalhador, ele é a solução da segurança do trabalho, mas isso não o torna um profissional de segurança do trabalho, né? Trabalhadores não são o problema, são a solução, mas não o torna um profissional. Então, é aí, ele quer tornar o trabalho mais fácil, mas ele precisa de orientação. E é aí que entra a figura do técnico de segurança do trabalho. Só que essa ajuda que vai dar o técnico, o engenheiro de segurança, o profissional, o prevencionista, tem que estar a ele entender o lado do trabalhador. Para esse entendimento, eu acho o campo de investigações de acidente de trabalho bastante interessante. Eu vejo como um caminho a se entender. Existe alguma norma ou diretriz para fazer esse tipo de trabalho? É o Guia de Análise de Acidentes do Trabalho, está no site do Ministério do Trabalho, né? E baixa gratuitamente. Eu tenho esse guia aqui como o meu livro de bolso para investigar um acidente, porque ele traz justamente as diretrizes, os caminhos para fazer uma boa investigação de acidentes de trabalho. Há também um material muito bom, tem um compêndio, né, chama-se MAPA, que é um modelo de análise de prevenção de acidentes, né? Também está disponível gratuitamente na internet, né? Um livro do Michael Lowry, O Acidente e a Organização. Dentro daquilo que é as novas visões de segurança do trabalho, está pensando, né? Ver o trabalhador como a solução e não como um problema. Diógenes, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado a você. Tudo bom. Tchau.